Bom, pessoal, é isso aí. Estamos aqui no meu canal, Diário dos Músicos, e hoje eu estou tendo a grande honra de pegar aqui o diário do grande Michel Leme. Eu gostaria de dizer para você, primeiramente, acabamos de nos conhecer, né? Fazem 3 minutos, eu acho, e sentamos aqui. Eu gostaria de dizer para você, Michel, separei essa parte para que fosse gravado. Que eu tenho uma grande admiração por você musicalmente. Muito obrigado. Já tenho falado isso, não sei se é correto, mas assim, da minha parte, eu acho que o Michel Leme é um dos maiores, se não, para mim, é o maior guitarrista do Brasil, nessa onda que eu curto, que é o jazz. Eu acho que ele é muito versátil, além de... Eu comentei com algumas pessoas que eu vi um vídeo teu com Steve Vai, velho. E aquilo lá, eu achei muito doido aquilo lá, não fazia ideia, porque eu sempre vi você tocando jazz, guitarra limpa e tal. Eu falei, porra, né? É uma dúvida que sempre pinta na cabeça das pessoas. Eu lembro que uma época eu toquei com a Flávia Virgínia no Blém Blém, e você fazia com o Zé Ró na parte de baixo ali no bar, não sei, tinha uma partezinha ali, ou você fez... O que eu mais toquei, eu toquei antes lá, mas eu fiz uma temporada de 1 ano e meio até fechar. Tipo, a gente, do meio de 2005, eu acho que o ano de 2006 inteiro. Certo. Aí chegou no fim do ano, eles fecharam o Blém Blém, se eu não me engano. E esse time era eu, o Alexandre Mihanovic de baixo e o Alex Buch de bateria. Isso. Começava à meia-noite. Isso. Então teve uma vez que... Na segunda-feira, e começou a encher toda segunda-feira. Então, bacana pra caramba. Eu gostei muito, foi lá que eu vi o Michel Leme tocando. Pessoalmente, assim, foi uma das únicas vezes, achei espetacular, já tinha ouvido falar. A minha referência primeira foi o Tomate, né? Muitos anos, naquela época do Sanji. Sim. Né? Uma pena também, né? Que tenha fechado... Eu também toquei no Sanji até o final do Sanji. Eu comecei a tocar lá em 96 e tocamos até 99 quando fechou. Toda terça. Inclusive minha esposa, ela mora, por uma incrível coincidência, ela mora de frente ao antigo Sanji. Que é um estacionamento. Que é um estacionamento. Então vamos lá, Michel. Vamos ao que interessa também. Michel, eu gostaria de saber como é que foi, como é que aconteceu a música na sua vida e quantos anos você tinha quando você falou, pô, cara, você ouviu alguma coisa ou falou, eu quero tocar, como foi seu primeiro encontro com o instrumento? O pessoal quer saber. Bom, a minha mãe fala que eu não sabia nem andar direito, eu já ia na vitrola rodar os discos que estavam parados lá. E daí, meu irmão tocava, meu irmão tem 10 anos a mais que eu. Meu pai estudou violino no conservatório, e ele, enfim, ele aposentou como funcionário público e tal. Mas ele só falava de música, comigo principalmente. E minha mãe tinha estudado piano e acordeon, que era uma onda, né? O acordeon era moda uma época. E então ficava rolando música na minha casa direto. E meu avô, pai do meu pai, a gente morava no mesmo terreno. Então eu ia muito ver o meu avô tocar. Ele tocava muito bem. Cara. Ele tocava violão, né? Certo. E tinha as músicas dele, ele tocava coisas também, algum choro, alguma coisa assim, mas tinha as músicas dele. E músicas que ele cultivava desde a época que ele tocava em Espírito Santo do Pinhal, tipo, começo do século XX. Nossa, cara. Então, esse foi o pontapé inicial. Aí eu comecei como eu estava sempre na música, eu ia conhecendo os caras na escola que estavam também. Certo. E aí eu ganhei a primeira guitarra com 13 anos. Eu comecei a tocar mesmo com 6 anos. Meu avô me ensinou os primeiros acordes, eu comecei a acompanhar ele e tal. E junto eu estava começando a tirar coisas dos discos, não sei o que. Enfim, eu tocava praticamente o dia inteiro. E não tinha teoria nenhuma. O meu irmão tentava passar alguma coisa, eu não sabia porquê daquilo. Aí
Quando eu ganhei a guitarra, comecei a fazer as bandas de rock. Sua primeira guitarra qual foi? Era uma Hetson, com 3 captadores single, e eu e meu irmão pusemos uma alavanca, não tinha trava, pusemos uma alavanca lá ruim pra cacete, não dava nem pra usar, mas porra, já era uma alavanca. Certo. Não tem mais essa guitarra? Não. Ela acho que tá alguma coisa tipo Museu do Souza Lima, não sei. Ah, bacana. Mas aí aos 18, eu, sabe, a história do Buda é interessante, né? A história do Buda clássico, que ele sai do palácio e ele conhece a morte, a velhice e a doença. Um dia eu saí da minha casa, estava lá com uns 17 mais ou menos, eu fui na casa de um amigo meu e tinha uns caras lá que tocavam com ele e eles estavam tocando standards e tal, e bem, acho que era bem básico, porque não chegou a ser uma coisa muito avassaladora a experiência dos caras tocando, eram caras que estavam mais estudando como hobby. Entendi. Mas foi muito importante, e os caras me receberam muito bem, e o cara chegou pra mim no final, toca uma com a gente aí, a gente sabe que você toca. Eu falei, não, é só ler a cifra. Eu falei, mas eu não sei ler cifra. Então, nesse dia, eu reconheci que naquele estágio eu estava sendo burro, preguiçoso e pobre, porque eu vi os caras com uma Gibson Barney Castle com uma corda retangular que eu nunca vi mais. Estranho. Eu nunca vi. os bordões eram retangulares, Nossa. não era redondo. É muito estranho. Mas aí eu percebi e falei, bom, agora chega. Mas eu já estava dando os meus passos com a guitarra, só que a gente sabe disso, quando a gente está tocando o que chega para nós e a gente entende, a gente vai lá, reproduz e beleza. Só que chegou um momento de aprender como é, o que tem ali. E de entrar no DOS da música. Aham. E aí eu fui fazer aula com alguns caras, mas o grosso da coisa foi eu, os discos e alguns métodos. Que é onde eu pude confirmar a teoria, conferia no disco e aí eu usava. Então eu fiz essa triangulação. Então, talvez eu tenha adiantado um pouco a linha do tempo. Foi bom. Isso que eu ia falar. Mas esse foi, para mim, esse foi o começo. Esses fatos são fatos marcantes, vamos dizer. Importantes, né? Da trajetória. Sim. E aí eu comecei a pesquisar as coisas por mim mesmo e comecei a sair por aí, ver os caras tocando em São Paulo. E foi uma trajetória. Eu tinha 17 anos, meu pai falou, bom, vai trabalhar. E eu fui trabalhar em um banco, depois na Marítima Seguros. Caramba, velho. E aí na hora do almoço da Marítima Seguros, eu já contei isso aí, mas aí eu fui numa loja da Galeria do Rock e falei pro cara, eu posso testar essa guitarra? Coisa que eu nunca pedi. Aham. Não gosto de pedir pra tocar. É. Até hoje, eu não peço pra dar canja, eu espero. E se não me chamarem, tudo bem, eu tava assistindo. Hoje eu sou assim também. Antes Pois eu era mendigão musical. Mas aí o cara falou, pô, dá aula aqui, dá aula pra mim, escreve na revista. Aí eu comecei a dar aula de sábado nesse lugar. E... Opa. Depois você corta aí. Aham. Aí eu comecei a dar aula de sábado nesse lugar. E só o que eu ganhava no sábado já era mais do que eu ganhava na seguradora. Aí, Poxa, que bacana, hein? aí eu cheguei pro meu tio... Quantos anos isso? Tinha 18. 18. Aí eu comecei a ver de música em janeiro de 90. Aí meu tio falou pra mim, beleza, mas seja um puta músico, seja um cara, enfim, que seja um cara respeitado. Isso. Aham. Eu falei, ok, porque... E o meu irmão me falou a mesma coisa. Tipo, não seja esses caras vagabundo que vai ficar muito louco e irresponsável, que acontece até hoje. Muito. Então, E pessoas talentosas, né? sim, sim. E aí eu fiz um trato comigo mesmo, que eu ia tocar a mesma carga horária que eu trabalhava na Marítima, Uhum. com a guitarra na mão todo dia, que era 6 horas no mínimo de guitarra, e isso foi de 90 até mais ou menos 95.
É bom que você está adiantando tudo que eu ia te perguntar quantas horas. Qual foi o período que você estudou mais, ô Michel? Porque teve um período que eu estudei mais, não sei se... Eu acho que isso é um pouco relativo, porque quando eu comecei a tocar, eu vi até uma guitarrista falando disso num negócio, numa entrevista, acho que é a Juliana Vieira, ela falou, pô, o meu maior desafio no começo foi fazer uma pestana, porque o violão é duro pra caramba. E eu falo pros caras que estudam comigo até hoje, quando os caras estão com dificuldade de, sei lá, tocar dentro do acorde alterado, eu falo, você lembra quando você queria fazer a pestana? Então, Sim. é mais ou menos a mesma coisa, só que agora não é mais um esforço físico, é uma outra parada, mas é um esforço também. Sim. Até você dizer coisas dentro daquele acorde, porque o acorde, ele é daquele jeito, Sim. né? Os acordes estão aí, eles estão lá, ó. É, né? Como se ele dissesse, faça coisas significantes em cima de mim. Aham. E aí eu falo pros caras, não fui eu que inventei o acorde meio diminuto com nona ou acorde com sétima, nona bemol e décima terceira. Eu preciso chegar neles e fazer o discurso acontecer. Exato. Eu preciso expressar coisas. Contar uma história. Exato, e eu tenho que ter embasamento suficiente para não interromper o que eu sinto só porque trocou de acorde. Enfim, é só um puta papo, mas... Então, eu acho que hoje, por exemplo, quando tem um vídeo que alguém filma e publica no YouTube e me manda, eu assisto 5 vezes. Porque, então, em tempo real, às vezes isso é bastante tempo, porque às vezes é um show de 1h30. Mas isso é um puta estudo. Porque na hora que eu assisto isso, eu saco um monte de coisa, e aí a hora que eu for estudar, eu vou em cima daquilo que eu senti que eu preciso melhorar. Então, eu não sei, é claro que quando eu estava aprendendo os arpejos, e eu preciso lembrar deles sempre, claro que você estuda uma porrada de horas, mas hoje, quando eu estudo e realmente entro no mundo da música ali, com a guitarra, quieto e sem... Interferência externa. Eu falo, é isso que eu tenho que fazer. Então, cada pessoa vai fixar ou não a sua rotina. O que eu acho que às vezes é meio bobo os caras impondo rotinas. Também. Burro pra cacete isso aí. Porque cada pessoa vibra com uma coisa. Enfim, verdade. e isso tem consequências, né? Até... enfim, tem cara que tá ganhando grana com um monte de fórmula aqui e que é bom para uma pessoa isso, pro cara que tá ganhando grana com isso. Porque pros outros, o cara vai ter que viver a vida dele do jeito que ele sente e do jeito que ele vibra. Você procura as coisas com as quais você vibra, entende? Isso em todas as áreas, né, Michel? Pois é. A gente tem exemplo disso em todas as áreas. Michel, deixa eu te perguntar, você tocou, sua referência brasileira, um guitarrista que foi uma referência para você, que você falou, esse cara toca legal, gostei disso. Não sei se uma referência, mas enfim. Bom, tem algumas coisas ao longo da linha do tempo, sabe? Primeiro foi o meu irmão, que eu ia nos ensaios dele e tal. Almir Stocker, você conhece, lógico. Sim. Gosta? Vou chegar nele. Sim. Então, primeiro eu vi meu irmão tocar guitarra. Aí ele, olha isso aí, era o Hendrix. Aí, nossa, aí deu um impacto e eu amo até hoje. Eu acho que o cara gostando ou não, ele precisa ver isso. Natural. E sacar qual é que é. Porque ele pegou muita coisa ali e passou por ele e virou quem ele é. Isso. E esse, pra mim, isso é uma ideia poderosa. Não importa o gênero de música. Sem dúvida. Né? Então, a identidade da pessoa também, né? Aí depois dos caras daqui, quando eu comecei a estudar esse negócio tocar em cima de mudanças de acorde, que é o que... O jazz é muito além disso, mas eu não chamo que eu toco de jazz, porque eu não quero rotular nada do que eu faço. Natural. Eu não me rotulo
a respeito de nada. Porque lidem com isso. O rótulo não vai partir de mim. Certo. Porque eu sou eu. E eu estou aprendendo sempre. E, mano, cada pessoa é um universo riquíssimo, complexo. É verdade. Então, eu não vou falar que eu toco tal tipo de música. Entende? Então, agora, nesse âmbito dos caras do Brasil, aí eu comecei a sair para ver os caras tocando. Eu vi o Faísca. Aí eu lembro que eu vi o Tomate tocando no Sanja. Foi muito importante, porque eu lembro de uma noite que eu falei, pô, esse cara realmente está se arriscando. Uhum. E com base. Aí eu falei, E aí aí depois, junto com isso, essa fase toda, né, que você pega um monte de disco, eu e um amigo, a gente pegava um monte de vinil, comprava por R$1. E aí seu velho Delmiro, e Heraldo Monte. As maravilhosas referências. E o Alemão, e o Toninho Horta, entende? Toninho Agora, Horta. todos esses caras que eu te falei, eu tive a oportunidade de tocar junto. Que bacana, hein, meu? Todos esses que eu te falei. Outro que foi muito importante, que eu toquei um tempão junto, é o Arismar. E sempre que a gente se vê, a gente toca e a sintonia não morre. Arismar, e o Thiaguinho? Thiaguinho, você gosta? Sim, a gente tocou no 1, 2 Trio de 2000, de 2000 até 2004, mais ou menos. O Arismar foi muito importante porque eu nunca vi um cara com uma concepção harmônica como a dele. E se ele for reharmonizar uma música, é bem profundo o negócio. Eu sei, cara. Porque... Eu fui muito ver o Arismar no Sanja, Pois tocando é, piano, pois bateria, é, né, pois é. cara? As coisas Mas ele harmonizando, ele, claro, porra, baixo, ele é ele. E bateria é um negócio. Já toquei com ele em vários instrumentos, inclusive nessa fase do Blém Blém, ele ia de canja e tocava Rhodes. Ah, pode crer. Mas eu aprendi várias levadas só vendo ele tocar, e aí depois eu vou e faço do meu jeito como eu consigo. E o lance da harmonia foi muito importante, porque uma vez a gente ficou no final de uma festa, foi todo mundo embora, inclusive o dono da casa, e ele ficou tocando as músicas do Dori Caymmi e eu não acreditava no que estava acontecendo, porque é muito profundo. E isso foi uma coisa que eu presumo que ele deve ter pego também do irmão dele, que é o Paulinho Espírito Santo. É verdade. Então, eu tive a sorte de ter contato direto com esses caras. Alguns contatos mais rápidos, alguns estranhos pra caralho, mas na maioria das vezes eu fui muito bem acolhido. Porque o músico é sensível. E quando ele doma um pouco a loucura possível, ele saca o valor do outro. Então eu fui muito bem recebido por vários caras, que parece que eles falaram assim, é isso aí, vai lá. Entendi. Então pra mim as referências, eu não ouço muito esses caras, na verdade. Mas o pouco contato que eu tive, já peguei o recado e agradeço muitíssimo, e eles são muito importantes. Só que quando eu comecei a sair por aí e ver os caras tocando, um tava imitando o Benson, outro tava imitando o Scofield, outro tava imitando o Scott Henderson. Aí eu falei, bom, eu não quero isso aí. E aí eu comecei a tirar coisas de saxofone e foi uma grande abertura, porque... interessante isso aí. Porque é o seguinte, todo guitarrista vai dar uma entrevista, a maioria dos caras, não, a minha maior influência é o saxofone. Aí o cara começa a tocar o Pat Metheny. Aí você fala, porra, mano, tá boa, né, mano? E é uma síndrome, né? Todo mundo é o Pat Metheny, o neto ou filho dele. E o Pat Metheny é um puta músico, um cara que é ele, é poderoso o negócio, tanto é que você fica ouvindo, ele vai ficar impregnado, você vai querer fazer alguma coisa dele, então muito obrigado. Mas é um puta música, já ouvi esse cara acompanhando, bicho, o negócio é... Legal essa linha de raciocínio, o Pat Metheny é o Pat Metheny, o João, o Pedro, lógico. Né? Você é um ser único, eu também, por que a gente não lembra disso? Aí vem o papel da escola, né, que como o Barry Harris fala, os donos das escolas abriram as escolas e se esqueceram de falar com os músicos. Aí eles começaram a ensinar a música da cabeça deles e com isso eles mudaram a música. Fecha aspas. Eu nunca quis entrar nisso. Quando eu comecei a ver os caras com esse papo de
a gente sabe muito bem de onde vem, nem vou falar nome aqui, transcrição e leitura, eu falei, vai lá, eu não. Por quê? Porque, mano, o que conta nesse tipo de música? É a criatividade, e se você tem base para criar. Em 30 anos tocando profissionalmente, me exigiram para ler pouquíssimas vezes, era tudo trampo comercial. Uhum. Nesse que é o som, você não lê. Para não perder esse fio, você pode dizer tranquilamente que não usa nenhum lick ou Não. alguma coisa parecida? Não. Isso não, jamais, porque tem cara que nós estamos vivendo um momento muito extremado na sociedade, né? Que eu nunca vi a dualidade tão louca assim. Então tem cara que demoniza o lick e tem cara que se baseia no lick. Sim. E eu acho que isso é um erro. Porque a linguagem, quando você vai aprender uma linguagem, você começa imitando. Só que depois aquilo começa a ficar pequeno para você. Porque você quer um mundo onde caibam os seus sonhos e aspirações e como você quer que o mundo seja. Então a arte serve para isso. É possível isso na arte. Então, imagina, se eu aprendi ouvindo o que os meus pais falavam e eu fico nisso, então eu não dei certo. Como ser humano, a parábola dos talentos, enfim, não rolou. Agora, então você faz o paralelo com a música. É importantíssimo o cara aprender o que ele sente que tem que aprender. Porque se o cara vai fazer aula comigo, eu falo, estuda esses 10 licks, pode ser que não sirva pro cara. Então eu começo com os caras e começo a analisar o discurso dele. Aí é outra parada. Certo. Então, o que eu comecei a fazer, quando eu comecei a tocar, eu gravava tudo e começava a sacar o que é que estava faltando. E aí eu continuava ouvindo os caras que eu amo ouvir e tal, e eu falo, nossa, esse negócio aí eu preciso tirar. Então, aquilo que eu falo, eu preciso tirar, eu vibro com aquilo, eu trago para mim, eu toco aquilo tanto, que está aqui em algum lugar. E eu não me preocupo em aplicar amanhã. Eu sei do que você está falando. Aí, chega uma hora que você fala, ué, que negócio saiu. Porque é que nem uma palavra nova que você aprende, sei lá, mas o que eu acho, o grosso que eu quero dizer sobre esse negócio do lick é que são duas coisas. Se o cara almeja o lick, ele tá ferrado, porque ele tá almejando uma coisa de outro cara. Então, o lick, para mim, que é, pode ser muito benéfico, a frase que você tira de um mestre desse da improvisação, de qualquer cara que tocou uma frase maravilhosa, ela é o rejunte. E o azulejo é o teu discurso. O rejunte tem a função dele. Só que o teu discurso é o azulejo. Bacana. Outra coisa, sobre o... Não, acho que essas duas coisas, essas duas imagens que eu queria dar. A do rejunte e a do lick como objetivo ou como escada. Para mim, o lick é escada. Então, quanto mais eu aprendo coisas de bebop, que é um negócio que não se limita a um cara só, não é só o Charlie Parker. Se você ouvir o George Coleman tocando, ou o Hank Jones, eles não estão mais tocando só Charlie Parker. Ele está tocando aquela língua. Então, se percebe que quanto mais você toca uma língua, chega uma hora que você está dizendo coisas tuas e é língua. Então, eu acho isso... É difícil falar disso, mano. Entendi. Mas só através de imagens às vezes dá certo. Mas eu não demonizo o lick e nem me baseio. O que eu penso é exatamente isso que eu falei em linhas gerais, né? Eu entendi. Michel, você já tocou com pessoas conhecidas, artistas? Já tocou com quem? Os maiores artistas com quem eu toquei foram os caras que transcenderam na música, tipo Nenê, esses caras que eu te falei, e vários outros caras
com os quais até eu estou tocando. Então, e alguns gringos e tal. Então foi muito positivo, por exemplo. Mas essa linha comercial você não chegou? Eu toquei 4 anos com o Fábio Júnior. Agora o Buzz que tá, né? Toquei. Gustavo Álvaro. Eu toquei 10 anos com os Incríveis. Só que os Incríveis nem dá pra dizer que seria comercial, porque era um show de rock, na verdade. Me diverti bastante lá. Mas comercial mesmo era o Fábio Júnior, e mesmo assim tinha uma certa liberdade, porque ele curtia o que eu fazia e tal, mas aí você o parou. esquema em volta... Tá. Eu parei porque, mano, chegou um momento em que não tinha show, eu falei, bom, eu quero o dobro do que eu tô ganhando. Aí os caras, como assim? Anota aí, então, próximo show eu quero o dobro. Aí nunca mais me ligaram, eu sabia disso. Comecei a gravar meus discos. Entendi. Porque é isso, eu não ia esperar, sabe, o esquema. Eu não queria depender desse negócio, porque eu já estava vendo como é que funciona essa coisa aí. O cara tá tocando com um artista. Não que esses caras não sejam artistas, não, mas... eu entendo. Entende? O cara nasceu com potencial, só que depois ele entra no esquemão e vive num... Eu não estou falando do Fábio Júnior, eu estou falando em geral. Geral, eu sei. Nós sabemos, né? O cara entra num esquema de vida em que ele tem que vender sabonete. Então, bicho, o papo é essa vai estourar. Eu falei, onde está a arte nesse negócio? Enfim, você está num lugar, você está com a tua guitarra, você tem que mentir com a guitarra pendurada. Eu não quero perder mais essa oportunidade, entendeu? Para mim é uma rara oportunidade quando você está com uma guitarra na mão, com o instrumento que você ama e tocando a música que você ama. Por que eu vou perder essa oportunidade? Fora aquele detalhe, eu estava falando, você sabe que do ano passado para esse ano aqui eu perdi 9 amigos da minha faixa etária de idade. Não músicos, mas outras profissões e tal, e eu estava conversando com um amigo, ele falou, Moa, pois é, cara, a gente tem que tocar como se fosse a última vez, porque pode ser, ainda que seja aqui sozinho, ou, claro, né? É muito doido isso aí. É uma bênção você poder tocar música nesse mundo, entendeu? Também acho. O que está acontecendo no mundo em geral? Tem os barões que ganham com a miséria dos outros, com as guerras, muito mais, eles ganham muito mais com as guerras. E a gente deu a boa sorte de nascer aqui e tal, e mesmo com muitas coisas que atrapalham, principalmente aqui, que é a síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Chega um gringo, ou então o cara vem com o passaporte, você estava na Alemanha. Bicho, toca aí, deixa eu ver qual é que é, entendeu? Você já pensou em sair do país, Michel? Já falaram muito para vocês? Eu sempre questionei essa história da carteirada de quem sai e volta. Certo. Geralmente tem muito cara que é correria, beleza, que é como nós que tem que trabalhar para viver, mas tem muita burguesada aí que sai e nem é para ser músico e vem aqui, esfrega a porra do diploma na cara de todo mundo e pronto, já é uma nova verdade sintética pra cacete. Aí eles vão erigir templos impressionantes, enquanto isso você tá tocando a música, estão acontecendo coisas divinas, só que não tem glamour. Eu prefiro isso. Certo. Porque eu não nasci numa família que tem capital para bancar, sei lá, agora baixou um pouco. Economizou uma pergunta. Baixou um pouco agora para $40 mil por ano, né? Essas faculdades. Imagine. E, mano, enfim, eu fiquei observando, mesmo aqui, quando eu comecei a estudar, só tinha, acho que a USP era mais ligada à música clássica e tal, não tinha essas faculdades de bacharelado de instrumento e tal, e eu falei, não quero. E aí, depois que começou essas faculdades de instrumento, e os caras se formavam e vinham ter aula comigo, eu falei, não quero parte 2, porque eles estão pegando o mesmo esquema, transcrição, leitura, e os caras saem de lá sem tesão de tocar, e ninguém fala disso. E eu falo disso e provavelmente eu sou odiado por uns e amado por outros. Mas, mano, eu tô falando de uma experiência direta com os caras que se formaram, são bacharéis. E você fala pro cara, bacharel em guitarra jazz? Sim. Quantas músicas você sabe de cor depois desses 4 anos? 4. Nossa. E essa não foi a resposta de 1, 2 ou 3. Caramba. Certo? Então, tudo bem, tem várias questões aí. Mas o cara não estudou tanto, ele passou. Dane-se. A questão é que, voltando à frase do Barry Harris, os donos das escolas, ou os donos da bola pedagógica, não vieram para os caras que tocam conversar. Certo. Foi um cara que
deu uma carteirada ali, pô, legal. Entrou no esquema, fez o lance pedagógico, acabou. Aham. Enquanto isso, mano, a vida real é bem diferente. É. Quando eu começo a tocar, por exemplo, um blues em si bemol, não dá para eu recorrer a nada, senão o que eu sinto. Entendi. E você constrói o vocabulário, os recursos, não sei o quê. Só que nessa hora, bicho, eu vou pôr uma cifrinha lá para eu ler, ou eu vou... Ah, eu vou usar a escola de tocar do fulano. Isso é simplesmente nada. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa nesse lance que chamam de jazz, é que o suco desse negócio é você ser você mesmo e ter base para isso. Muito bom. Como se constrói isso? É Não vieram conversar com ninguém. Uhum. Então vai aí. Ganhe aí seus 2,5 pau por aluno, ou 3 por mês. E tá tudo certo. O livre-arbítrio. É. Só que esse tipo de música, quando eu toquei com esses caras e... Você perguntou também né, o que mais eu toquei. Eu toquei com alguns gringos na época que eu tava no Souza Lima, que me chamavam para tocar com os gringos. Depois mudou um pouco isso. Uhum. Gambale, você conheceu? Conheci rapidinho. Mas O que você acha do Gambale, velho? Eu pergunto porque é um dos guitarristas. eu acho que ele foi importantíssimo. Essa técnica dele, velho. Ele foi importantíssimo porque ele sistematizou o lance do sweep picking e cada um que tem o seu filtro. É que me falaram que foi um japonês que criou esse lance. Me falaram que não é do Gambale. Mas pela videoaula primeira dele lá, ele fundamentou um lance bem sólido. É verdade. Então é isso que eu digo, a experiência que eu tive vendo ele. Mas ele não é uma influência musical pra mim. Entendi. Então eu pude tocar... Joe Pass. Mas eu não ouvi tanto também. Entendi. Eu ouço ele hoje em dia, que talvez eu entenda um pouco mais do que está acontecendo, e me absurda mais ainda do que as primeiras vezes que eu ouvi. Porque você vê o quanto é profundo e quanto ele ama. Pat Martino também. Também. Eu conheço esses caras, mas eu não ouço eles. Entendi. Entende? Entendi. Porque tem coisas com as quais eu sintonizo que me libertam. Tipo, se eu ouço um solo do Sonny Rollins, eu paro nesse solo e ouço 20 vezes e ele abre portas para mim. Entendi. E aí eu volto lá, e eu volto no Coltrane, eu volto na música clássica, enfim. Mas eu pude tocar com Michael Brecker ou Lee Konitz, essas foram experiências loucas. Uhum. E outros gringos também, em outros lugares. E quando você vê a coisa acontecendo, e você começa a se perguntar, da onde veio isso que esse cara tá fazendo? Não é de transcrição e leitura, bicho. É. Fim. O Hermeto você já tocou? Já, dei 2 canjas, né? Legal, bicho. Uma foi no Mancini e outra no Hall of Jazz. Fala uma coisa, Michel. Você faria tudo de novo, cara?